Olá Brasil, olá você aí de casa, mais um vídeo de Game of Thrones com a Mika. Oiê! E lembrando que toda segunda a gente tem live às 9 da noite e semana que vem a live vai ser aqui no meu canal. E também temos vídeos aprofundados toda quarta às 9 da noite aqui e toda sexta lá na Mika. E qual vai ser o vídeo dessa semana? Sucessão. Quem tem mais direito ao trono de ferro, Jon ou Daenerys? Complicado isso aí, então fica ligado pra sexta você ver o vídeo. E não se esqueça que nossos vídeos aprofundados têm patrocínio de Submarino, Sim! que é muito especialista em livros, em cultura pop. É o primeiro e-commerce de livros do Brasil. E a gente tá com o quê? Desconto no Submarino, né? Tem cupom. Toda semana a gente vai dar um desconto diferente aqui nos livros. E o cupom dessa vez é pra você ter 20% de desconto no primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, que é a série de livros que inspirou Game of Thrones. Então, se você usar esse cupom que tá aqui na tela, que é Carol20, Muito chique. você tem 20% de desconto. Vai aqui na descrição todos os detalhes, mas é só essa semana, então corre pra usar. E o Submarino fez um site super especial de Game of Thrones, que tem várias curiosidades, personagens e muita coisa legal, então fica ligado, o site tá aqui na descrição. E hoje a gente vai falar sobre a abertura de Game of Thrones, que mudou agora pra 8ª temporada, tem muita novidade, tá bem bacana inclusive. E, gente, lembrando que esse vídeo contém spoilers, a gente vai falar da abertura, mas contém spoilers do que já rolou aí na série, então fica esperto. Por que mudou a abertura, né? Tem a Elastic, que é a empresa que fazia a abertura de Game of Thrones desde sempre, e eles pensaram, gente, é a última temporada, por que a gente não faz alguma coisa especial, né? Alguma coisa diferente? Então eles bateram um papo com o D&D, né? O David Benioff e o D.B. Weiss, que são os showrunners de Game of Thrones, e eles toparam, então agora na última temporada a gente mudou completamente tudo. E antes eles tinham a necessidade de ficar mostrando onde cada pessoa estava no mapa e todo aquele mapa gigante para todo mundo se localizar. E agora, basicamente, a gente tem poucos lugares. A gente tem a Muralha, Porto Real, o Winterfell e algum lugar ou outro no meio disso, mas assim, são esses 3 lugares principalmente que tá rolando na história. Então eles viram uma oportunidade de tentar mudar, até porque agora tem mais tempo pra trabalhar dentro da abertura. Além disso, como eles puderam trabalhar nisso de novo agora, pensa que de 2011 pra cá teve muita evolução na tecnologia, então eles puderam explorar recursos novos e deixar tudo mais atualizado pra agora, além de poder colocar alguns segredos, algumas pistas aí no meio da abertura também. É pra ficar ligado mesmo, que eles falaram que eles vão deixar pistas e easter eggs e coisas pra gente tentar descobrir e a gente vai tentar desvendar algumas delas agora. Então é importante pensar em como era a abertura antes, né? Era, como a Carol falou, um mapa pra ajudar a tentar se localizar, né? Você tinha que ver ali o mapa de Westeros, às vezes de Essos, e eles iam retirando ou acrescentando locais à medida que eles apareciam nos episódios, né? Tinha algumas localizações fixas, mas eles acrescentavam várias aí, e era sempre legal ver qual que ia aparecer naquele episódio. Basicamente, 4 lugares sempre apareciam: Porto Real, Winterfell, a Muralha e onde a Daenerys estivesse, porque a Daenerys ficava ali mudando, então a gente tinha que acompanhar ela. E era bem legal quando surgiu uma cidade nova, você, a Daenerys vai pra esse lugar. Outra coisa legal é que eles iam atualizando de vez em quando alguns lugares. Por exemplo, quando o Winterfell foi queimada pelo Theon, eles colocaram aquela fumacinha saindo. Ai, eu lembro que eu fiquei tão triste quando começou a rolar isso. Pois é, e quando eles colocaram, os Bolton dominaram, eles colocaram o símbolo do homem esfolado. Então, de vez em quando, eles colocavam algum detalhe que incluía uma atualização do que estava acontecendo na série. Só que agora eles atualizaram o real oficial. E a gente já fala quais são essas atualizações no novo mapa, mas tinha um outro elemento na abertura que sempre rolava, que era o astrolábio, ou seja, aquelas tiras que ficavam rodando como se o mapa fosse o sol, né? E aí tem toda aquela coisa em volta, e eram sempre mostradas cenas da história de Westeros, né? E essas cenas eram a perdição de Valíria primeiro, né? Então tinha o vulcão explodindo e os dragões e tudo mais. Depois tinha um dragão sendo atacado por um lobo e um veado que representava a rebelião do Robert, a Batalha do Tridente. É importante falar que o astrolábio é sempre com os símbolos das casas, né? Então tem os animais lá, mas eles são, lógico, os símbolos das casas e tudo mais. Então quando você vê um lobo, você pensa Casa Stark. Quando você vê um dragão, você pensa em família Targaryen, né? E a última dessas imagens tem esses animais todos, né, que seriam todas as casas, reverenciando um veado coroado, que seria, né, o Robert Baratheon, o novo rei de Westeros.
Westeros. E aí o logo da série com os animais nas pontas, que são os símbolos das casas que seriam mais importantes aí ao longo da série. Então tem o veado Baratheon, o dragão Targaryen, o lobo Stark e o leão Lannister. E agora a gente vai finalmente para as novas faixas e depois a gente vai analisar o mapa. Essas novas faixinhas que eles colocaram também contam um pouco da história. Só que dessa vez elas não estão em ordem cronológica, que eu não sei por que eles fizeram isso. É meio estranho, né? Eu tenho uma teoria aqui, não sei se vai se concretizar, mas e se a cada episódio a abertura muda também essas faixinhas da história? Se o mapa vai mudar, como a gente tá vendo, e se eles mostrarem, por exemplo, nessa eles mostraram 3 episódios da história de Westeros, aí no próximo episódio eles mostram mais 3 e depois mais 3. Isso é interessante. Mas quais que eles mostram? A primeira coisa que eles mostram é um dragão queimando um lugar, queimando uns exércitos, que dá pra ter várias interpretações, mas se a gente for pensar nessa coisa de não ser a ordem cronológica, pode ser o Viserion, zumbi, queimando a muralha. Sim, eu acho que parece a muralha. Eu tinha pensado antigamente que podia ser Harrenhal, porque, né, a história lá do Aegon Conquistador, que a gente falou no vídeo da conquista do Aegon, que vai estar aqui na descrição. Mas, assim, eu acho que tem mais a ver, nesse caso, ser o Viserion derrubando a muralha mesmo. É, eu acho que tem a ver com essa história mais recente, né, que tá acontecendo em Westeros. Então, tem a ver que, se a gente for analisar os 3 juntos, fazem mais sentido. Porque o segundo tem a ver com o casamento vermelho. Isso, e teve muita gente que ficou, o que é isso que está acontecendo? Porque as imagens são um leão com um peixe na boca, um lobo decapitado e aí tem um homem segurando a cabeça desse lobo. E assim, se você for analisar os símbolos das casas, fazem muito sentido, porque esse homem da direita, ele é o homem esfolado. É o símbolo da casa Bolton. E quem que traiu os Stark aí nessa hora do casamento vermelho? Foi a família Bolton que matou o Robb, matou a Catelyn e todo mundo no casamento vermelho. E a Catelyn é dos Tully, cujo símbolo é um peixe. Então tem tudo a ver, porque os Lannister também fizeram essa traição, então tem um leão ali na esquerda com o peixe na boca. E se você prestar atenção, ali no fundo tem as gêmeas, que são o castelo da Casa Frey, os 2 castelos gêmeos da Casa Frey. Onde aconteceu o casamento vermelho. Então, realmente, não tem dúvidas, essa imagem retrata o casamento vermelho, que é um dos momentos mais icônicos da série, né? E a última imagem, só pra gente ver como tá voltando na ordem cronológica, a última imagem é um dragão grande, 3 dragões pequenos e um cometa. E quando que isso aconteceu, gente? Quando Daenerys pariu praticamente, né, os 3 dragões. Lembra que na série falou que tava passando um cometa, né, no comecinho da 2ª temporada? Tudo era sobre esse cometa e os novos bebezinhos da Daenerys. Isso, então teve gente que perguntou, mas como assim tem 4 dragões? É porque, gente, se a gente for pensar nessa coisa dos símbolos das casas, então tem um dragão grande, que seria a casa Targaryen, ou seja, a Daenerys, e os 3 dragõezinhos, que aí são os dragões mesmo, sabe? Que são os filhos dela. E agora vamos analisar o mapa em si, já que a gente já analisou as faixinhas. Começando que antigamente o mapa começava por Porto Real e aí ia passando por vários lugares. Por exemplo, na 7ª temporada, Porto Real passava em Pedra do Dragão, ia pra Gêmeas, Winterfell, Muralha, Cidadela. Era um caminho completamente diferente. E agora a gente começa pela Muralha. Uma coisa interessante é que o mapa costumava ser visto muito de cima, né? E nessa temporada a gente tá mais no térreo. Parece que a gente tá numa visão de primeira pessoa, quase, passando ali pelo meio dos castelos e tudo mais, até entrando nesses castelos, o que é muito legal, na minha opinião. Então a gente começa lá na Muralha, que antes estava escrito a Muralha, né? The Wall. E dessa vez não tem escrito nada. A gente atravessa a muralha pelo buraco que aconteceu ali em Atalaia Leste do Mar, que inclusive chegou a aparecer no mapa uma vez, mas dessa vez nem tá mais no mapa porque Atalaia Leste agora virou um buraco. Ai, que dó. Literalmente no meio da muralha. Então a gente atravessa a muralha e já vai pra última lareira, que é o castelo da Casa Amber, que a gente já viu que nesse episódio eles não duraram. É, exatamente. A última lareira é o castelo mais perto ali da muralha, né? E o que é mais legal é que conforme a gente passa pelo buraco ali da muralha, tem uns azulzinhos assim, um rastro se estendendo. E esse rastro chega até a última lareira. E a gente viu no primeiro episódio da 8ª temporada que teve um ataque dos caminhantes brancos na última lareira. Então, provavelmente, esse rastro vai se estender ao longo dos episódios da temporada. Sim, esse rastro com certeza representa os White Walkers, os caminhantes, então
por onde esse rastro passar, já fica esperto aí no episódio. A última lareira é a sede da Casa Amber e é pra onde o Rickon Stark tinha ido anos atrás, lá no final da terceira temporada, se eu não me engano. Mas aí a Casa Amber se juntou ao Ramsay contra o Jon Snow e tudo mais. E agora o menininho Ned Amber, que tinha se tornado Lorde da casa, foi enviado pra lá pra buscar seus homens e rolou um massacre. Ele foi assassinado junto com todo mundo lá e a galera da Patrulha da Noite, assim como o Beric e o Tormund, chegaram ali pra encontrar só o corpo dele, porque o resto tinha sido levado embora já. E é interessante porque o corpo dele tava naquele formato de espiral, e se você olhar bem, no mapa, a última lareira tá em cima de um negócio assim que é uma espiral. Então, tem tudo a ver com isso, né? Que já tá marcado pelos White Walkers. Olha que louco, será que eles vão sair deixando espirais por todos os cantos ali do mapa da Pode abertura? ser. Isso ia ser muito louco. Aí a gente chega em Winterfell, que já é bastante conhecido nosso, né? Na abertura, sempre apareceu desde o primeiro episódio. Mas agora a gente tem um ângulo diferente de Winterfell, porque a gente vai pro subsolo, a gente passa pelos pórticos assim e vai pras criptas, que vão ser uma localização muito importante nessa temporada. Inclusive, a gente vai andando pelas criptas e aparece uma estatuinha ali. E eu acho que é bom a gente ficar ligado em estátuas e coisas que podem aparecer por ali, porque pode ser que signifiquem alguma coisa, como os criadores falaram que eles podem deixar uns spoilers, uns easter eggs pra gente. Já Porto Real, que é outra localização tradicional, mudou também, porque a gente vê que tem a Fortaleza Vermelha, a gente entra nela e não tem mais o Septo de Baelor, por exemplo, que era uma das visitas marcantes ali da cidade. Porque a Cersei queimou metade do elenco lá no Septo de Baelor e o Septo inteiro. Uma coisa legal é que quando você vê lá de cima, tem o mapa de Westeros que a Cersei mandou pintar no pátio, né, que foi mostrado já na temporada passada, mas agora tá direitinho quando você vê a imagem de cima. Sim, e agora não tem mais o símbolo da Casa Baratheon. Finalmente mudaram o símbolo pra Casa Lannister. E aí a gente não só vai entrar, como a gente vai passar por as masmorras ali onde ficam os crânios de dragão, inclusive o crânio do Balerion. Então a gente tem meio que parece que o Balerion no meio e dois outros crânios, um na direita e um na esquerda. É, que devem ser o Vhagar e o Meraxes, né, que são os outros dragões do Aegon Conquistador e das irmãs esposas dele, né. Mas uma coisa legal é que mostra também a balista que o Qyburn desenvolveu, que tá lá nas masmorras. Tá ali. E aí a gente continua até a gente chegar, a gente sobe de volta e a gente vai pra Sala do Trono, onde fica o Trono de Ferro. E em cima do trono tem o símbolo Lannister, por enquanto. Vamos ver até quando isso vai ficar aí. Uma coisa que eu gostei muito é que o Trono de Ferro vai sendo montado também, eu adorei ver ele crescendinho assim. E o símbolo de Game of Thrones tá bem parecido com o que era antes, mas agora parece que ele tá mais 3D, tá com mais profundidade. Eu acho que eles só deram um upgrade mesmo de tecnologia, assim, pra ele ficar mais bonitão, umas coisas mais contrastes e coisas assim, porque a luz e os símbolos, os animais continuam os mesmos, só tá um pouco mais... a mesma coisa. É, só tá um pouco mais tecnológico, bem feito, assim. Então, basicamente, tudo começa na muralha e vai descendo ali pro sul até o Porto Real, Trono de Ferro. É, eu acho que isso pode representar o que vai acontecer nessa temporada, né? A gente tá começando lá no norte, na muralha, e no final, depois que a gente resolver essa treta, a gente vai resolver a treta do Trono de Ferro. Me parece que pode ser que isso que aconteça. E tem uma curiosidade sobre a abertura, é que na primeira temporada, o Peter Dinklage, que faz o Tyrion, ele era o último dos atores a aparecer. Aparecia todo mundo, não sei o que lá no final, e Peter Dinklage. A partir da segunda temporada, o Peter Dinklage é sempre o primeiro dos atores que aparece, inclusive nessa abertura nova. Na primeira temporada do Xambin, e tem aquele vídeo zoando Game of Thrones, que a abertura da série é toda Peter Dinklage, vai ver por isso. É, quem sabe ele é o protagonista da série. E com esse final maravilhoso da Miriam cantando Peter Dinklage, a gente termina por aqui. Muito obrigada, Submarino, por esse cupom Mara que vocês ofereceram pra gente. Coloquem nos comentários o que vocês acharam da abertura nova. E não se esqueça que na sexta tem vídeo lá no canal da Mikan falando tudo sobre a sucessão, quem merece mais. É Daenerys, é Jon, já misturei os nomes tudo. Daenerys ou Dom. Maravilhoso. Coloque aí nos comentários e até semana que vem, live aqui no canal, 9 da noite, segunda-feira. Vamos lá. Tchau. Tchau.